Bom, a ideia de um sistema de gestão para corretora de seguros, ela nasceu lá por 1980 e poucos, né? Eu trabalhava dentro de uma companhia de seguros, a antiga Novo Hamburgo Seguros, que foi posteriormente comprada pela Bradesco Seguros, né? Eu via que tinha uma possibilidade muito grande de melhorar rotinas dentro de uma seguradora. Eu via que um corretor de seguros também podia ter essas rotinas aprimoradas. Então eu comecei a ter essa ideia e num dia que eu estava trabalhando dentro do CPD, 2 corretores de seguros entraram no CPD e disseram: Charles, vem trabalhar conosco, né? E eu plenamente aceitei, eu estava cursando ciência da computação e comecei então a desenvolver um programa para atender as rotinas da corretora de seguros. Sim, naquela época o programa se chamava SGCS, que era Sistema de Gestão para Corretora de Seguros, né? Então, o que aconteceu, né? Depois da instalação nessas corretoras de seguros e na minha formatura, eu recebi um convite para vir morar em Novo Hamburgo e trabalhar na matriz da Novo Hamburgo Companhia de Seguros. Eu trouxe na minha bagagem o SGCS, o Sistema para Corretora de Seguros, né? E naquela época eu me lembro que alguns corretores aqui já de Novo Hamburgo já tinham computador e já ficaram sabendo então do software e já bateram na minha porta dizendo: cara, eu também quero, instala para mim, vem treinar, deixa eu... E aquilo foi muito bacana, porque eu saía do expediente às 5 horas dentro de uma companhia de seguros e ia atender corretor de seguros, né? Foi 1, foi 2, foi 3... E de noite eu programava em casa, no meu computador. Eu não tinha nem TV em casa, mas eu tinha computador. O que aconteceu então depois disso, né? Eu senti a necessidade de passar para um ambiente visual e sair do ambiente de caractere, né? Do Clipper, do DOS. Eu pensei comigo mesmo, eu vou ter que botar mais gente, porque a demanda está crescendo. Realmente eu fui atrás de uma pessoa que me ajudasse a desenvolver essa plataforma nova em Delphi. E naquela época eu já tinha frequentado a pós-graduação na Unicinos de análise de sistemas e eu sabia que lá tinha os murais e nos murais o pessoal colocava: preciso de um programador, preciso de um... E eu pedi para uma colega minha botar lá: preciso de um programador, e coloquei meu telefone. E alguém me ligou, uma pessoa me ligou. E aí eu conversei com um cara chamado Charles, lá na época. Cheguei lá, era um lugar, era só uma sala com 2 mesas e 2 cadeiras, assim. Beleza, a gente fez a entrevista, alguns dias depois ele me ligou se eu queria trabalhar com ele. Eu disse: tá, vamos lá. Eu tinha sentido, eu tinha gostado da entrevista, assim, tinha gostado da pessoa do Charles, assim. Eu senti naquele momento que ele tinha os valores parecidos com os meus. O Clayton Vazen entrou na nossa vida, né, esse irmão que eu tenho hoje. Olha, nós tinha, eu acho que em torno de 80, 100 clientes que já estavam utilizando o produto, né? Eu viajava muito pelo interior do estado. Eu ia implantar o sistema no sábado, eu implantava o sistema depois da hora, de noite, em feriados. O que aconteceu? O Clayton disse para mim: Charles, seria legal se a gente tivesse mais pessoas trabalhando, né? Eu disse: Clayton, então vamos atrás de mais gente. E o Clayton disse para mim: cara, tem um cara que eu conheço, que é um gurizão novo, ele tem 15 anos, mas eu boto fé nele. Acho que é o cara que eu posso pegar e ensinar. Ele não sabe programar, mas acho que eu posso ensinar. Quando eu entrei na Infocap, a Infocap era uma empresa de duas pessoas, né? Era o Charles e o Clayton somente. Ele não sabia uma linha de programação. Era minha primeira oportunidade de trabalho, né? E então eu entrei para aprender tudo. Na casa dele, eu ia na minha, eu mostrava para ele, né, dava umas noções básicas de computação para ele, levava uns exercícios da faculdade para ele fazer. E ali foi meus primeiros passos dentro da empresa, né? Fui aprendendo a desenvolver ao lado do Clayton, ao lado do Charles. Chegou um momento também da minha vida que eu tinha que tomar uma decisão muito séria para mim, né? Que era de que um dia o Charles pudesse chegar e morar no Rio de Janeiro. A Bradesco tinha me convidado, vários setores da Bradesco tinham me convidado para ir morar no Rio de Janeiro e trabalhar lá no Rio, ou largar a Bradesco Seguros e ficar focado na Infocap. Eu tinha 2 pessoas fundamentais na nossa equipe, que era o Clayton e o Jader, e eu me lembro que eu discuti isso com o Clayton e o Jader, né? Discuti: olha, eu tô com uma decisão e eu não sei muito bem o que eu faço e eu quero
trazer aqui para vocês também me ajudarem a pensar nesses caminhos, né? E aí a gente disse, cara, vamos tocar a empresa, meu. Acho que a gente tá bem, o negócio está crescendo, se depender da gente, a gente tá mil aqui. A ideia, a empresa, o que a gente estava fazendo, né, e colocou ali o skin in the game ali, né, colocou a pele dele junto no negócio. Eu disse, vou me atirar de cabeça nesse propósito. Participar da decisão ali do Charles, né, se ele realmente apostaria no negócio ou não, para mim, que era um menino, né, acho que eu devia ter ali 16, 17 anos, era algo de muita responsabilidade, né? Foi muito legal. O que aconteceu? Eu realmente com a consciência bem tranquila, aliviado. E aí nós três trabalhávamos full time, dia e noite. Imagina, a gente desenvolvia, atendia, instalava, implantava, né, fazia tudo. E a gente precisava focar em algumas coisas. A gente necessitava, em algum momento, de dar um passo além, de trazer mais pessoas. E eu me lembro que logo em seguida, o que aconteceu? Um amigo, que a gente trabalhava junto na Novo Hamburgo, ele trabalhava na área de sinistro, ele me ligou. Charles, cara, eu saí da companhia, né, saí da empresa lá da Novo Seguro e tô fazendo algo que não é bem aquilo que penso pro resto da minha carreira. Não tá precisando de alguém para trabalhar contigo lá. E aí ele, cara, tu me ligou na hora certa, tô precisando de alguém aqui. Cara, vamos tomar um café e vamos conversar. E naquela conversa eu disse, cara, vem trabalhar comigo. Eu disse, tá, vamos lá então. Aí a gente marcou um café, foi conversar e na hora a gente já definiu, né? Acho que na outra semana eu já comecei lá. A gente trabalhava no 10º andar do prédio sul brasileiro, uma salinha minúscula, né? Aí tava o Cleiton e o Jader lá. Aí chegou o Sérgio com um brinquinho na empresa, né? Era o latino. Ele também fazia programação, ele se metia um pouquinho a fazer programação, e depois ele virou programador. E aí tava nós três tocando a Infocap durante a tarde, o Charles chegava no final de tarde. Né? E aí com o Charles ali full time com a gente, fazia a parte comercial, então começaram a aparecer mais clientes, né? O Charles começava a fazer algumas viagens assim, ao interior do estado, trazendo mais corretoras. E eu passava na frente de carro para uma corretora de seguros, parava o carro, estacionava o carro e dizia, vou descer aqui, vou oferecer meu produto. E eu entrava ali dentro e mostrava então a solução para atender uma corretora de seguros, né? Aumentava a demanda de desenvolvimento e aí a coisa começou a andar e ao mesmo tempo todo mundo se empolgava. Além do que na época, como a internet ainda estava dando seus primeiros passos, não existia a possibilidade de fazer nada de forma remota, né? Então o Charles, além de vender, ele tinha que ir lá implantar, treinar, atualizar. Era um trabalho muito braçal ainda, né? Porque aquela sensação de que tudo que a gente tinha vontade de fazer, a gente fazia. Então surgia uma ideia, às vezes no almoço ou no ônibus indo para casa. Era um clima de descontração. Sabe? Era aquele foco descontraído, parecia que nós estávamos brincando naquelas soluções. E aí, para descontrair, depois no fim da tarde, a gente jogava lá um Revolt, um joguinho em rede ali. Era sempre meio-dia, a gente almoçava, voltava correndo pro escritório para jogar. Aí jogava um contra o outro em rede. E aí eu sempre ganhava, né? Não é por aí. Daí uns saíam xingando, outros, quem vencia ficava tirando o outro para bobo que perdeu. Era sempre assim. Então era um ambiente realmente de foco, mas um ambiente de descontração, porque a gente conseguia fazer as entregas que os nossos clientes solicitavam. Logo em seguida, a gente viu a necessidade de ter mais gente trabalhando, e aí a gente chamou outras pessoas, né? Gustavo, Flávio, que estão trabalhando até hoje. Certa altura da empresa, né? Eu tô com uma equipe bacana aqui, tô com pessoas. Então, por que não essas pessoas que estão do meu lado, né? Que não me abandonam, que estão aí pro que der e vier, por que não fazer com que elas também possam usufruir dos resultados da empresa? A grande virada de chave foi em 2012. Quando o Charles, né, vendo que a empresa precisava dar um salto. E não foi uma decisão difícil, foi uma decisão que eu já vinha maturando na minha cabeça de convidar 3 pessoas super importantes para a minha vida e para a Infocap, convidar elas para ser sócios da empresa, né? Um baque, assim, né? Uma coisa que eu não esperava. Entendia que aquilo era um degrau assim, de outra responsabilidade, né? Então, naquele momento, a gente sentiu ainda mais o compromisso junto à empresa, né? Porque sabia que dali para frente eu teria oportunidades de mudar o rumo da empresa. Foi um divisor de águas na minha vida, eu diria assim, né? Na vida pessoal também, não só profissional, mas pessoal também. E sou eternamente grato a esse momento, porque foi uma grande virada.
Eles tomaram aquilo como uma surpresa no primeiro momento, né? Eles já atuavam como sócios, já trabalhavam como sócios. E aí a empresa começou a dar um pulo fantástico. Tanto é que, em determinado momento ali, nós chegamos à conclusão, cara, a gente vai ter que trabalhar e vai ter que focar num multicálculo. E a gente precisava entrar no mercado, senão a gente poderia chegar muito tarde. O sistema de multicálculo que a gente colocou na rua aí e simplesmente deu um salto enorme ali no nosso faturamento, na quantidade de funcionários, na quantidade de clientes. Mas foi ali por 2014, já que a gente tomou a decisão, olha, nós vamos separar algum time para trabalhar exclusivamente no multicálculo. E aí a gente desloca o Cleiton. Ele disse, cara, deixa para mim. E ali foi uma decisão fundamental, né? Eu assumi o projeto, né? Eu já tinha um caminho de como fazer isso. E aí eu me dediquei full time, abandonei os outros projetos que eu tava. E o Multi foi o que colocou a Infocap no mapa a nível nacional. Assim. E chegou um momento assim que aquilo explodiu. Era a gente ligando o tempo todo, queria instalar um multicálculo, queria poder usar. E aí a Infocap deu um salto gigantesco, assim, em termos de quantidade de clientes no Brasil inteiro. A gente precisou ampliar, a gente saiu dentro do próprio prédio sul brasileiro lá. A gente alugou uma sala no 7º andar e aí, 2014 para 2015, quando a coisa realmente começou a ganhar um corpo maior, a gente veio para o espaço onde é que a gente está hoje aqui, né? No atual endereço da Infocap, né? Uma sala muito maior, comportava muito mais gente. A gente começou a estruturar e profissionalizar ainda mais a empresa. Após 2015, ali, quando eu volto para o desenvolvimento, então a ideia era melhorar o sistema e trazer de volta assim, o Corp ao que eu acreditava que ele podia, né? E o maior desafio de todos era fazer ele ser um sistema em nuvem, né, remoto, assim, poder ser acessado de qualquer lugar e tal. E, cara, esse era o objetivo e a gente começou a fazer alguns projetos e testes para conseguir fazer isso. E, cara, as primeiras ideias, os primeiros testes foram bem frustrantes, assim. E aí demorou alguns meses, assim, pra gente chegar na estrutura e no projeto que a gente tem hoje, né? E ali a gente aprendeu, claro, foi esse último projeto, que é o Corp na nuvem hoje, ele foi o resultado de algumas experiências negativas, mas que a gente foi percebendo o que dava certo e o que não. E eu, por obra do destino, quando eu entrei na Infocap lá atrás, eu estava trabalhando numa empresa como vendedor, na parte comercial, que não era absolutamente a minha skill. Então, eu entrei na Infocap porque eu não queria ser comercial e hoje eu estou à frente do comercial, né? Então, na época, a gente precisava também de alguém na área de marketing, né? Quem é que vai fazer isso? Não tinha nenhum profissional de marketing na empresa. E que não era simplesmente um post no Facebook. E aí, a gente resolveu trazer o marketing para dentro e realmente começar a montar uma estrutura de marketing. A gente contratou uma empresa para nos ajudar nisso, mas toda essa estrutura que precisou se desenvolver na época, a gente conseguiu então montar, contando com pessoas de extrema capacidade, de extremo comprometimento. Sabe que eu nunca pensei que a gente chegaria assim. E assim, a gente foi se provando ao longo dos anos. Mas o estalo deu quando a gente começou a ser abordado pelas companhias de seguros e a gente começou a mostrar os nossos números, né? Mostrar a quantidade de cotações que a gente fazia por dia. Né? Cada ano que passava, crescia mais um pouco e a gente percebeu, mas será que aqui é o limite? Não crescia mais. Mas agora será que tá no auge, não crescia mais. Começou a cair a nossa ficha. A gente está fazendo um belo de um trabalho. E eu vi uma festa de fim de ano que quase metade da empresa que trabalhava com a gente eu não conhecia mais. Aí eu vi, cara, a gente cresceu muito e a gente está num outro patamar. E aí veio a pandemia, aquela loucura, aquele momento difícil para todo mundo correu para casa. Todo mundo não sabia bem o que ia acontecer, como é que ia ser o futuro. E a gente aprendeu, né, a trabalhar assim, a vender de forma online, a se posicionar de outra forma também, de marcar reuniões, né? Todo mundo estava muito dedicado, trabalhando demais, a gente conversava demais para alinhar os próximos passos e a gente estava bem assim, um dia de cada vez. E nesse momento, onde todo mundo precisou da Infocap, a Infocap estava ali para ajudar o cliente. Graças a Deus a gente estava com o Corp na nuvem redondo, né? Pronto para atender as corretoras e ao mesmo tempo a gente teve uma enxurrada de pedidos. A pandemia para nós ela aumentou muito o trabalho da empresa. Porque as corretoras começaram a trabalhar em home office, elas precisavam trabalhar de casa, precisavam trabalhar em turno à noite, secretárias aí em casa. Então assim, foi um momento em que a empresa
quase dobrou a quantidade de colaboradores. Mantendo contato com todo mundo das equipes para que mantenha todo mundo junto, né? Era uma experiência totalmente nova, né? Tu ter tantas pessoas desligadas fisicamente e tendo que manter elas motivadas, se preocupando com a segurança delas, se preocupando com a saúde delas. Isso se estendeu durante algum tempo, né? Na época de pandemia, o que eu mais queria era vir para a empresa e ver todo mundo, né? E aí veio aos poucos o retorno ao presencial, né? A gente foi retornando aos pouquinhos, né? Tinha aquela escala e a gente foi sentindo que as coisas não estavam mais iguais como eram antes. Será que nós ainda pensamos igual como a gente pensava ali atrás, né? Antes da pandemia ou lá no início da Infocap? E aí, entre 2021 e 2022, a gente percebeu que a gente precisava rever um pouco a nossa estratégia, nosso branding, de rever a nossa marca, de repensar um pouco no nosso negócio, os nossos produtos. Então a gente começou a querer que essa nova marca de fato aparecesse, né? E não ficasse mais guardada como durante muito tempo a gente fez. Foi basicamente isso aí, para a gente mostrar quem de fato a Infocap é, o tamanho que ela tem, a relevância que ela tem para o mercado, e que tantos concorrentes quanto os players do mercado comecem a enxergar a Infocap do tamanho que ela é de fato, né? Esses caras, né, foram para mim como mentores, né? Eles são mais velhos que eu. Vamos chamar eles de velho. Cara, teve uma vez que eu tava tomando chimarrão, atendendo, e eu não sei, eu não tava conseguindo evoluir naquilo ali. Tava horas, eu acho que já. E aí eu tava a cuia de chimarrão, cara, que o Charles tinha ganho de presente, não sei do que. E né, o Charles tinha uma bomba de prata que tinha ganho, acho que do pai dele, não sei. E uma dessas eu mordi a bomba assim e amassei a bomba. O Charles ficou, quando ele viu aquela cuia, aquela bomba amassada, ele disse, o que aconteceu? O Sérgio era muito estressado, assim, no suporte. Ele ficava muito bravo, às vezes. Então foi aí que entrou o Gustavo. O Gustavo entrou porque o Sérgio tava pirando já. Uma vez que deu um problema porque eu atendi um cliente no telefone e ela achou que eu tinha sido grossa. Só que eu, na minha cabeça, eu falei normal. Nossa, cara, eu tinha 16 anos, né, cara? Então provavelmente eu fui meio grosso mesmo, não sei. E aí eu lembro, o Cleiton, o Charles, mas como é que tu falou com ela? Eu falei assim, parece normal. Eu falei, mas também, cara, botaram um guri de 16 anos pra atender telefone, cara. Os clientes não entendiam, era muito difícil o suporte naquela época, porque tu não tinha acesso remoto, tentar imaginar como é que estava a tela da pessoa, tu não enxergava o que ela estava fazendo. Então era muito difícil, às vezes tu dizia para as coisas, as pessoas não conseguiam, e ficavam bravas e xingavam. Me pergunta se eu sou feliz, cara, eu sou muito feliz, cara. Eu acho, o pessoal às vezes trabalha em home office, mas eu acho bacana quando as pessoas vêm para cá, eu consigo olhar, consigo pegar um sorriso, às vezes eu me fecho na minha sala, mas o quão bacana é ver as pessoas trabalhando e buscando soluções, ver um abraço, um cumprimento, um sorriso que as pessoas trazem, e isso me motiva mais, né? Eu acho que motiva todo mundo. Sei lá, só tenho a agradecer, tenho orgulho que a gente construiu, orgulho das pessoas que trabalham com a gente. Então eu me sinto realizado, cara, eu me sinto feliz, né? Sempre pensando que tem um caminho longo ainda para construir.